Então, iniciando a entrevista número 2 para a pesquisa sobre ditadura brasileira, militar e povos indígenas do Brasil, promovida pelo International Coalition of Sites of Conscience. Eu sou o professor Flávio de Lambastos Pereira, consultor contratado para essa pesquisa, e hoje a entrevista é com um pesquisador e historiador, Henri Meller Nakashima, que realizou uma importante pesquisa para o seu doutorado, mas que se inicia muito antes do doutorado, sobre a ditadura militar e o povo Aimiri-Atroari, um dos povos mais impactados pela ditadura civil-militar brasileira instaurada por um golpe de Estado em 1964. Então, bem-vindo, Henri, muito obrigado mais uma vez por nos atender. É uma alegria poder ouvi-lo, uma pesquisa tão importante. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar e já engatar falando um pouco sobre a tua pesquisa. E muito obrigado mais uma vez. Hoje é dia 30 de junho de 2022. O Henri está em Berlim, eu estou em São Paulo, e vamos adiante. Muito obrigado, Henri. Eu que agradeço, Flávio, o convite. Para mim é uma honra fazer parte de alguma coisa assim tão significativa e tão necessária, já que nós estamos falando sobre memória, não é? E qualquer pessoa que faça uma pesquisa mínima sobre a relação da ditadura brasileira com os povos indígenas vai perceber, especialmente agora, findada aí a Comissão Nacional da Verdade, um número exorbitante de vítimas indígenas, né? Então é extremamente importante e necessário que nós falemos cada vez mais sobre isso, porque eu posso atestar para vocês que fontes tem aos milhares, literalmente. Nós temos documentos aos milhares falando sobre isso. Então nós temos que, eu acho que começar a mudar a nossa cabeça a respeito de como nós entendemos, enxergamos e abordamos os povos indígenas, porque se nós não começarmos por aí, qualquer abordagem sobre eles corre o risco de ser colonialista e perpetuar uma visão que é extremamente equivocada, historicamente construída para inferiorizá-los, né? Então, se nossa proposta é de fato abranger essas perspectivas e falar de uma forma não colonialista sobre esse histórico trágico, nós temos que começar mudando as nossas próprias perspectivas, né? Bom, meu nome é Henri Meller Nakashima, eu sou graduado, mestre e doutor em História pela PUC de São Paulo, e a minha trajetória com a temática, apesar de culminar numa tese de doutorado falando sobre os indígenas, especificamente os Waimiri-Atroari e a sua relação com a FUNAI, meu envolvimento com a temática já começa em 2005, quando eu entrei num grupo chamado Ocareté, que à época fazia trabalhos em loco com populações tradicionais e os povos indígenas do Brasil. Posteriormente, nós mudamos nossa abordagem e passamos a produzir conteúdo, né? Então, agora a gente tem organizado livros que nós distribuímos gratuitamente, desculpa, com abordagens, assim, referentes aos povos indígenas, aos povos tradicionais de forma geral, mas dando muito enfoque nessas questões que são decoloniais, né? Nossa luta agora é realmente produzir conteúdo que contribua para os professores e público em geral a tentar realmente fazer isso que eu estava falando antes, enxergar esses outros povos, essas outras pessoas, de uma forma não mais colonialista, né? E, paralelamente, nós temos também aí um podcast chamado Decoloniza, que vai nessa mesma proposta, e a gente aí tem lutado bastante para organizar e produzir esse conteúdo aí para os interessados em geral. Mas, academicamente, eu recentemente terminei o doutorado, né? Eu defendi no começo agora de 2022, e basicamente a minha pesquisa ela aborda mais a FUNAI do que os Waimiri-Atroari. E aí a partir de agora eu não mais vou me referir a eles como Waimiri-Atroari, mas sim como Quinhá, porque Quinhá é a forma como eles se autodeterminam, né? É o nome que eles se dão. Que na verdade, assim, só se eu posso fazer um parênteses, nem é o nome deles, né? Se tornou o nome deles. Quinhá é como eles se referiam a si próprios, né? Então é mais ou menos um nós, não é um nome, mas acabou se tornando Quinhá diante dessa nova realidade imposta pela chegada aí do mundo ocidental sobre suas terras, né? Avançou de forma muito brutal e colossal, então eles acabaram tendo que desenvolver essas outras perspectivas e noções identitárias. Então acabou que Quinhá
é a forma como eles são conhecidos. E o Aimiri-Atruari é uma forma que os brancos os chamam. Então, apesar de o Aimiri-Atruari soar muito indígena, é um nome que não faz parte do vocabulário deles, né? Foi dado por outras pessoas, pelos brancos. Mas, enfim, a minha pesquisa começou por volta de 2012, não, 2010, desculpa. Em 2010, quando um amigo da Ucareté, o Flávio, ele chegou e me mandou um artigo cujo título era 2000 Waimiri-Atruaris mortos, desaparecidos na ditadura. E aí, como eu tinha feito graduação e mestrado em História, eu fiquei extremamente abalado, porque eu nunca tinha ouvido até então qualquer notícia de que indígenas tinham sido vítimas na ditadura, quanto mais 2000 indígenas, né? Então, eu fiquei, assim, louco para saber mais sobre aquilo. E minha primeira reação foi perguntar para os meus professores, tanto do mestrado quanto da graduação, se eles já tinham ouvido falar sobre isso. E aí, qual não foi minha surpresa ao descobrir que ninguém tinha ouvido falar sobre isso, meus professores. Então, ali começou, assim, a crescer essa dúvida, essa necessidade de entender mais sobre esse passado, né? Mas à época eu estava fazendo o meu mestrado e eu resolvi não me aprofundar tanto ali. Mas eu defendi em 2012, e aí eu voltei a fazer essa pesquisa, esse levantamento, para descobrir quem era o autor. Né? O autor desse texto é o Egídio Chouad. E eu encontrei o contato dele na internet, e de forma assim muito, muito descarada, eu pedi para ele, para eu poder ver essas fontes que ele usa, né? Que ele pelos anos aí foi acumulando, né? E ele assim muito gentilmente falou: "Tá, pode vir". Ele mora em Presidente Figueiredo, é um município do Amazonas, e ele abriu as portas da sua casa para mim por um mês. Então eu fiquei na casa dele durante um mês e, como contrapartida, eu estava digitalizando o acervo documental dele. Então, durante um mês, eu digitalizei mais de 6.000 páginas de documentos falando sobre esse histórico dos Waimiri-Atruari. Então, nos anos todos de graduação, de mestrado, de conversas com historiadores, com professores, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Em um mês, eu digitalizei mais de 6.000 páginas falando sobre essa parte histórica aí do nosso Brasil, que é muito, muito mal contada, né? Eu dei muita sorte porque calhou de ser justamente no período que estava começando a Comissão Nacional da Verdade, né? Isso foi aí em outubro de 2012, e fazia pouco tempo que a comissão tinha sido instaurada, né? E eu dei muita sorte porque eu acabei integrando o Comitê Estadual do Amazonas da Verdade. Então, esse meu trabalho de digitalização acabou contribuindo para formar, para criar ali um relatório do Comitê Estadual que integrou, que foi lá e forneceu dados para a Comissão Nacional da Verdade falar especificamente sobre os Waimiri-Atruari. Então, posteriormente, quando a Comissão Nacional da Verdade foi encerrada, eles colocaram ali mais de 8.000 indígenas mortos ou desaparecidos na ditadura, tendo pesquisado somente 10 etnias. E dessas 10, uma delas era os Waimiri-Atruari, dos quais ali, só entre os Waimiri-Atruari, mais de 2.000 eram deles. Então, veja, de 10 populações que a Comissão Nacional da Verdade pesquisou, mais de 8.000 vítimas. Dessas 8.000 vítimas, mais de 2.000 eram só de Waimiri-Atruari, os Quinhá. Então, isso já dá conta de como o caso deles é muito, muito sério. Não querendo diminuir os outros casos, são todos casos gravíssimos, muito sérios, e todos devem ser pesquisados, levantados, e nós temos que cada vez mais obter informações sobre todos eles. Porque, no final das contas, e aí já começa a entrar na minha tese, nós estamos falando sobre um modus operandi do Estado. Né? Quando a gente pensa em ditadura, a gente pensa ali, é quase automático a gente associar com os militares, é óbvio, né, já que eles compuseram os governos do período da ditadura, mas eu acho que quando nós estamos falando sobre o Estado, a atuação do Estado brasileiro, nós temos que ir um pouco mais além e entender como esse Estado brasileiro foi formado. Então, a minha tese, ela começa a tentar explicar, e eu espero ter obtido sucesso nisso, por que que nesse período da ditadura aqueles governos militares atuaram daquela forma com indígenas. Então, quando a gente pensa na colônia, a gente pensa na relação que os portugueses tinham com os indígenas.
E a gente acaba, se você tem mais ou menos a minha idade, você tem mais de 40 anos, provavelmente na escola você aprendeu que os indígenas eram aqueles povos que eram preguiçosos, que não gostavam de trabalhar, que eles eram selvagens, tem uma série de estereótipos que foi formado durante esses anos todos, né? E aí, este estereótipo, esses preconceitos, e aí, por que não dizer, esses racismos, eles são os que fundamentam a noção que o Estado tem desses povos. Então, quando chega no começo da República, em 1910, quando o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, foi criado estritamente para lidar com os povos indígenas do período, eles já tinham fundamentado toda a sua percepção, a forma como eles entendiam os indígenas, em cima desses estereótipos, né? Eles são selvagens, eles são inferiores, eles precisam ser doutrinados pela religião, eles precisam ser doutrinados pela lógica ocidental, ou seja, pelo entendimento social do que é o Estado brasileiro, por exemplo. Eles não têm mais o direito de serem povos pertencentes a uma cultura específica, a um histórico específico. Eles passam a ser todos parte de um grupo só que foi homogeneizado pelo Estado brasileiro, que é esse tal do índio genérico, não é? Então, veja, desde o começo do indigenismo estatal brasileiro, que começa com o SP em 1910, a noção do Estado brasileiro é de que eles são isso, eles são atrasados, selvagens, e eles precisam ser civilizados. E tudo isso acaba sendo representado na tal da integração nacional, que aí isso se acentua muito fortemente depois do golpe de 64. Só que até chegar ao golpe de 64, o Estado brasileiro tinha exatamente o mesmo objetivo, que era a integração. Tanto é que o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, primeiramente ele era chamado de Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Então nós temos aí historicamente o entendimento de que a figura desse indígena, ele deve ser civilizado para quê? Não porque ele é selvagem e precisa ser civilizado. O Estado sempre viu na figura do indígena um indivíduo propício a ser mão de obra barata do Estado. Então, quando a gente pega, isso aqui é só um pouquinho de como eu começo a minha tese. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando chega em 67, que a FUNAI foi criada, ela não foi criada por acaso, não é? E aí me permitam falar mais um pouquinho desse histórico. No começo dos anos 60, da década de 60, muitas polêmicas praticadas aí, né, muitos crimes praticados pelo SPI começaram a chegar ao conhecimento público. E de tal forma eram absurdas essas acusações pro SPI, eles estavam fazendo tantas coisas extremamente danosas aos povos indígenas, que chegou até as páginas dos jornais e revistas internacionais. Então, a pressão internacional sobre o Brasil começou a ficar muito forte, não é? Dentre os casos, aí nós podemos elencar estupro das mulheres indígenas, tortura, assassinato. Existem casos relatados de envenenamento, aviões que passavam envenenando as populações. Existem casos de envenenamento por estricnina, eles colocavam veneno no açúcar e davam para os indígenas, eles contaminavam roupas com varíola e davam para os indígenas. Então havia aí uma sistematização do extermínio indígena, não é? Só que o que eles não... Claro. Edson, só uma pergunta para eu não perder o fio da meada. Rápida. Isto ocorreu, na sua pesquisa, você constatou isso antes e durante a ditadura? Pois é. Então, tudo isso que eu falei até agora foi antes da ditadura de 64, não é? O que acontece é o seguinte, as polêmicas ficaram tão grandes que, quando chegaram na mídia internacional, começou a ter uma cobrança internacional sobre o Brasil, não é? Isso foi antes da ditadura. Só que eles conseguiram apaziguar tudo isso como? Enfraquecendo. O SPI foi cada vez mais sendo sucateado até perder força. Então, depois do golpe, e aí, assim, na verdade foi quase uma sucessão de fatos aí. As primeiras denúncias, chegou a ter uma CPI no Congresso Nacional em 63, se eu não estiver enganado. Então, eles começaram a investigar tudo isso. Só que em 64 veio o golpe, então eles tiveram que parar, eles não puderam continuar a pesquisa deles. Então, só nesse pouquinho de tempo, eles já conseguiram, foi o que, uns 8 meses mais ou menos de pesquisa, eles já conseguiram constatar o quê? Caingangues no sul, que tinham sido tirados de sua terra,
Há denúncias e relatos que o governador, na época, que era o Leonel Brizola, ele mandou caminhões para a região dos Caingangue, colocou os indígenas nesses caminhões e soltou eles em qualquer lugar, assim, longe de seu território. Por quê? Porque o objetivo era pegar esse território dos Caingangue e distribuir entre os novos colonos que estavam chegando na região, né? Então, tinha coisas assim, muito absurdas. E depois do golpe de 64, havia ainda muita pressão, né? Porque os indígenas eram isso é bem interessante, porque os indígenas sempre fizeram parte, assim, de forma muito forte do imaginário de quem mora fora do Brasil, de quem mora em lugares que não tem indígenas, né? É óbvio que eles olham com esse olhar exotista, né? Com essa forma que é muito colonialista de entender os indígenas, mas de qualquer maneira é uma atenção que eles estão dando para essas pessoas. Então, com essa atenção que elas estavam dando para essas pessoas, vinha também cobranças. Porque por mais exotista que fosse o entendimento deles, eles não queriam que essas pessoas fossem mortas, torturadas, né? Então havia essa cobrança sobre o Estado brasileiro. Então em 67, quando não era mais possível defender o SPI, o ministro do interior da época, que era o Albuquerque Lima, se minha memória não estiver enganado, ele resolveu que ele ia limpar aí a barra do governo militar. Então eles acabaram criando a FUNAI, assim, até para dar uma resumida, mas tentando dissociar os militares que faziam parte do SPI anteriormente dos militares que deram o golpe em 64. Então a FUNAI nasce com essa intenção de separar quem era quem. Olha, nós, os militares aqui desse governo atual, do pós-golpe, não temos nada a ver com essas polêmicas do SPI. Então, a solução que eles deram foi o quê? Criar uma outra instituição. Então, a FUNAI foi criada em 67 pelo Albuquerque Lima, como se fosse uma solução dos militares golpistas para o que eles chamavam de problema dos indígenas, né? Para essa questão indígena, essa expressão que a gente usa tanto, né? O que é essa questão indígena? Que, na verdade, pode não dizer nada, ou também pode dizer tudo. Então, o Albuquerque Lima, ele acabou convocando um servidor na época, que era o Jader Figueiredo, para retomar as investigações que o SPI tinha, o SPI, desculpa, que a CPI de 63 tinha começado. E aí ele descobriu que, num acidente, entre muitas aspas, a pesquisa da CPI tinha sido queimada no escritório do SPI, no incêndio que teve no escritório do SPI em Brasília. Então, o que ele teve que fazer? Começar do zero. Só que, ao fazê-lo, ele acabou descobrindo muito mais coisas que a CPI tinha descoberto. Então, foi uma coisa extremamente polêmica e, na verdade, piorou a situação do SPI. Então, os militares da época, eles viram nessa situação uma oportunidade de se dissociar daqueles militares de antes e vender para o mundo que eles estavam trazendo a solução, as respostas para todos esses problemas indígenas, não é? Então, uma outra pergunta, rapidamente, pode-se dizer que o regime militar de 64 tentou vender a imagem de protetor dos indígenas, mas o resultado foi exatamente o contrário quando veio à tona o relatório Figueiredo, é isso? Não, então, o relatório Figueiredo, ele é anterior. O relatório Figueiredo é um documento que o Jader de Figueiredo escreveu para finalizar suas investigações. Então, foi a partir do relatório Figueiredo que a FUNAI foi criada. Então, a FUNAI foi criada para dissociar desse histórico que foi levantado pelo relatório Figueiredo, né? O que acontece é que depois que o Jader terminou a pesquisa e fez esse relatório é uma coisa absurda. Ele juntou tanto documento que tem milhares e milhares de páginas, né? Aí o Marcelo Zelic, em 2012, se eu não me engano, ele estava fazendo uma pesquisa no Museu do Índio, lá no Rio de Janeiro, e um funcionário que começou a trazer caixas para eles de documentos, o funcionário não fazia ideia do que se tratava aquele monte de papel. Mas o Marcelo Zelic, quando ele viu, ele falou, caramba, isso aqui é um relatório Figueiredo. Então, o relatório aí que ele falou que eram caixas e caixas com milhares de páginas cada caixa, ficou desaparecido aí durante muitos anos, né, décadas. Então, a gente acaba pensando que o relatório Figueiredo é posterior, mas na verdade não, ele é anterior à criação da FUNAI, né? Então, para seguir, os governos militares da ditadura fizeram foi, digamos, tornar a prática do indigenismo estatal mais perversa, eu diria. Por quê? Porque eles começaram a sistematizar de uma outra forma.
Uma pesquisa breve sobre a história do Brasil, especificamente nesse período, vai mostrar que existiam alguns pilares né, que referenciavam esses governos, e um deles era a integração nacional. O desenvolvimentismo era uma coisa extremamente pesada, que é um outro pilar deles. Então, quando você começa a pegar essa integração nacional, que acaba sendo representada pela construção de rodovias e por esse projeto de trazer esses indígenas para dentro do que ele é chamado de comunhão nacional, né? Então, você percebe que isso que eles chamam de integração nacional tem uh, se manifesta de duas formas muito específicas, que é a construção de rodovias para conectar as capitais brasileiras e trazer essas populações que até então estavam excluídas da população nacional para dentro da população nacional. Não é porque... Podemos falar em assimilacionismo? Pois é, o termo eu acho que aí vai depender muito de como cada um entende. O fato é que eles queriam fazer esses indígenas deixarem de ser indígenas. Por que isso? Porque até a Constituição de 88, a concepção oficial do Estado era que indígena era um ser social de transição. E o que significa isso? Ser indígena não é você de ter uma cultura, um modo de vida, uma tradição específica. Ser indígena nessa mentalidade é ser selvagem, é ser atrasado. E a partir do momento que você passa a ter um modo de vida que é ocidental, que é do branco, ou seja, você passa a usar roupa, passa a morar na cidade, passa, sei lá, a dirigir carro, usar telefone, você deixa de ser indígena para ser civilizado, né? Então, eu acho que esse entendimento é muito importante para começar a entender por que eles faziam o que eles fizeram, não é? E sobre qual argumento, assim, qual que é o objetivo principal deles, não é? Então, o que acontece? Voltando lá para os pilares, se você juntar essa construção de rodovias, integrar esses povos indígenas à comunhão nacional e o desenvolvimentismo, você tem aí uma receita extremamente danosa para essas populações. Por quê? Porque conforme eles foram espalhando essas rodovias, aí, especialmente no norte brasileiro, região amazônica, tudo, aquela região toda que o Estado brasileiro entendia que era um vazio demográfico, na verdade não era um vazio demográfico. Aquilo que a floresta toda que eles consideravam que não tinha nada, na verdade tinha um monte de pessoas morando lá. Só que, e aí tem aquela questão que eu estava falando anteriormente, indígena não era visto como gente. Aliás, eu ouso dizer que até hoje, talvez a maioria das pessoas não veja indígena como gente, veja como inferiores ainda, como pessoas que precisam ser civilizadas. Não é à toa que nós temos o presidente que nós temos e fala as barbaridades que ele fala. Não é porque essa mentalidade é muito forte, é muito viva ainda e é muito manifestada politicamente, mesmo depois da Constituição de 88, não é? Então, o que acontece? Os Vaimiri-Atruari, os Quinhá, eram só um dos povos que estavam ali, fatidicamente, exatamente, literalmente, na rota de uma dessas rodovias, que é a rodovia BR-174. Então, a partir do final do ano de 1968, eles começaram já a fazer pesquisas na região para se construir essa rodovia. E a partir do começo dos anos 70, eles começaram efetivamente a construir a rodovia. Então, veja, a FUNAI, que todo mundo, de alguma maneira, idealiza, não foi criada para proteger os interesses dos indígenas. A FUNAI foi criada para viabilizar os projetos desenvolvimentistas do Estado em regiões que tinham indígenas. Mas aí que entra aquilo que eu falei sobre a perversidade. Porque como você faz isso? Você cria uma instituição que oficialmente é para defender os direitos deles. Mas aí quando você traz a questão indígena, toda a problemática que envolve os direitos dos povos indígenas para essa esfera da discussão, do debate, que é mais subjetivo e interpretativo do que realidade, você faz tudo, menos garantir a vida dessas pessoas. Por quê? Porque o que significa, e você pode dizer isso melhor do que eu, legalmente ter uma instituição que defende os direitos dos Quinhá, por exemplo? No papel não significa nada, na verdade. Por quê? Porque quando chega lá o empreendimento da rodovia, eles não podem fazer nada. A FUNAI não tem a força para fazer alguma coisa. E aí é necessário entender como funcionam essas instituições do Estado brasileiro. Lembre-se que eu falei que a FUNAI foi uma criação do Estado brasileiro em 1967. Então criou-se uma autarquia para lidar com temas estritamente indígenas.
Só que quem coloca o presidente da FUNAI na FUNAI? Era o ministro do Interior. E quem endossava, quem assinava o documento para empossar esse presidente? Era o presidente da República. Então, nós temos aí uma estrutura hierárquica que vai decidir os rumos, a vida dessas pessoas, dos indígenas. Então, na verdade, nós podemos chegar numa pergunta muito simples. A FUNAI servia para alguma coisa de fato naquela época? Para os indígenas, não. O ministro do Interior, Albuquerque Lima, que era um general, e que Exatamente. declaradamente queria ser um dos próximos presidentes do regime militar. Confere, né? Pois é, essa informação sobre querer o seu presidente aí já foge um pouco do que eu me lembro, mas o fato é que, assim, do período da ditadura, de todos os presidentes da FUNAI, eu acho que um ou dois não eram militares. O primeiro não foi, ele era jornalista, era o Queiroz Campos, ele era jornalista, e ali na minha pesquisa eu até trago isso, me parece que colocar um primeiro presidente dessa primeira instituição do governo militar como não militar era uma forma de você mostrar publicamente que você tinha a melhor das intenções para abordar temáticas indígenas, né? Então me parece que foi realmente para para vender esse novo papel do Estado que tem na figura do indígena alguém que é importante para ele, não é? Mas esse mesmo Queiroz Campos foi quem idealizou e criou a GRIM, que é a Guarda Rural Indígena, que levou à militarização, apesar de ele não ter sido militar, foi quem levou a militarização para muitos grupos indígenas, que significou o que isso, não é? Você acabou convocando algumas pessoas, alguns homens de grupos específicos indígenas, para se tornarem militares e fazerem as vias dentro de suas aldeias dos policiais militares do governo militar. Perfeito. Então, a perversidade aí é uma coisa absurda. Eu vou já voltar na GRIM, mas eu queria antes voltar um passo atrás para pegar o gancho com as suas colocações. Primeiro, essa informação do general Albuquerque Lima, que foi ministro do Interior, desejar ser presidente, só para citar a fonte por uma questão de metodológica, é fornecida, inclusive, no depoimento do Rubens Valente. Eu não me lembro se ele cita no livro, Entre Fuzis e Flechas, mas numa das suas entrevistas. E caso alguém queira buscar essa fonte, né? Por isso que eu estou mencionando aqui. Agora, uma pergunta que eu queria te colocar, pegando um gancho numa das suas informações, é a seguinte. Então, pode-se afirmar, pode-se dizer, e aqui também passamos a adotar, né, o nome correto, Quindia, né? Quinhá. Pode-se dizer que o povo Quinhá foi considerado pelo regime militar de 1964 como obstáculo aos objetivos do regime de exceção? Não só os Quinhá, mas todos os indígenas que estavam em seus empreendimentos. Então, nós colocamos aí hidrelétricas, rodovias, fazendeiros, mineração. Existia aí uma gama de interesses econômicos nos territórios indígenas que fizeram dessas pessoas obstáculos, com toda certeza. Então, se nós voltarmos para os Quinhá, que aparecem na minha pesquisa, isso é muito claro. Isso é muito claro, porque, como eu tinha dito antes, eles estavam literalmente na rota da rodovia. E aí, na época, até se cogitou desviar um pouco a rodovia para poder fugir, né, das aldeias deles. E a conclusão foi não vamos desviar, eles que saiam da frente. É muito complicado isso, porque quando você começa a pesquisar, assim, se você pegar os registros históricos, assim, as falas, as notas taquigráficas, né, das reuniões da FUNAI, você percebe que, de fato, existia alguma preocupação interna entre os membros da FUNAI de garantir a vida dessas pessoas. Mas quem tinha, de fato, interesse em protegê-los, estava de mãos atadas, porque acima deles, hierarquicamente, tinha alguém que não tinha esse interesse, não é? E, como eu tinha falado, a FUNAI acaba sendo criada para viabilizar tudo isso, esses projetos. Se nós partimos dessa premissa que a FUNAI existe só para possibilitar a construção de uma estrada, de uma hidrelétrica, isso significa o quê? Que os indígenas eram um obstáculo e eles queriam, de uma forma legal, tirar esse obstáculo da frente. Né? Então, sim, com toda certeza eles eram. Perfeito. Quer dizer, o povo Quinhá foi impactado pelo regime ditatorial militar, tanto do ponto de vista da sua existência física quanto cultural. Podemos trabalhar com essa hipótese também?
Hipótese não, isso é um fato. Isso é um fato. Então, vamos dividir, Perfeito. vamos colocar na questão física, a construção da estrada. Então, quando eles começam a construir a estrada e se deparam já com as aldeias indígenas, começa a ter conflito. Porque, e aí não se trata de ser indígena ou não. Qualquer grupo humano que vê seu território ser invadido, ele vai se proteger, não é? Então, nesses conflitos, acaba que eles foram mortos, né? E aí, se nós pegarmos as fontes que eu acabo utilizando na minha tese, que são os desenhos produzidos por eles próprios, você começa a perceber ali, eles desenham o quê? Pessoas tomando tiro, helicópteros voando sobre suas aldeias, militares, você percebe muito nitidamente os militares nos desenhos, eles colocam os capacetes, assim, as riquezas das informações são muito grandes, assim, você percebe nitidamente que se trata de militares de forma violenta chegando no território deles. E aí, dentro dos documentos, você percebe o quê? Os discursos que eram, olha, nós não vamos deixar os indígenas atrapalhar a construção. Então, a metodologia incluía o quê? Tiros e tiros aleatoriamente para espantá-los. Eles tinham autorização que, no caso os indígenas chegarem próximos, podiam atirar. Eles construíam cercas eletrificadas para o caso deles se aproximarem, para dar choque nos indígenas. Então, existia ali uma série de procedimentos para, se não afastá-los, de fato matá-los, né? Então, essa é a parte física, digamos assim. Agora, na parte cultural, foi uma coisa também muito atroz, porque, nesse momento, a FUNAI criou a Frente de Atração Guamirê-Atruari, né, que eles chamam de FAUA. Do que se tratava a FAUA? Dentro desse projeto de integração dos indígenas na comunhão nacional, um dos primeiros elementos que você faz para você, digamos, abrasileirar alguém é você obrigar a falar a língua do Estado. Então, essas pessoas, os indígenas passaram a ser proibidos de falar português, desculpa, a sua língua mãe. Então, no caso da FAUA com os Waimiri-Atruari, eles não eram assim proibidos de falar a língua naquele caso. Eles usavam um outro artifício que era o quê? Inferiorizar a língua deles. De tal maneira que os próprios Quinhá começaram a sentir vergonha de sua língua. Então, esse já é um impacto super grande. Um outro impacto cultural qual é? Impor uma rotina de trabalho que era baseada no sistema de trabalho ocidental. Então, você começa a trabalhar a tal hora, você para a tal hora para almoçar, depois volta a trabalhar e encerra o dia ali 5 horas da tarde. Então, você começou, a FAO começou a impor uma rotina, uma lógica de trabalho que começou a mudar toda a lógica existencial deles. Por quê? Porque se você está preso numa estrutura de trabalho que é das 8 às 5, quando você vai ter tempo para você praticar a sua cultura efetivamente? Não é? Mesmo fazer os artefatos deles, como cestos, por exemplo, se tornou uma atividade que era econômica, porque a FAO os obrigava a construir cestos para vender, por exemplo. Né? Então, nós A gente está temos aí uma. falando de uma ruptura na cosmologia mesmo, né, do povo quiniá, Então, né? aí que entra a perversidade, porque eles não estão chegando e falando, olha, vocês não podem fazer. Eles estão simplesmente sobrepondo. E nessa sobreposição, e aí você tem que considerar o seguinte, você é tão historicamente inferiorizado. Não fazia muito tempo que seus pais tinham sido mortos. O Stephen Banks, que é um antropólogo que estudou os Quinhá durante muito tempo, ele trouxe ali dados demográficos que mostram que, olha, ali depois dos anos 70 até os anos 80, você percebe que a população quiniá era majoritariamente de crianças e jovens. Por quê? Porque os homens adultos tinham morrido, né, nesses conflitos todos, né? Então você estava ali com uma memória recente que era muito, muito, muito pesada para essas pessoas. Então eles começaram a acreditar que de fato eles eram inferiores, eles começaram a acreditar que eles tinham que obedecer tudo que a FAO dizia. Por quê? Porque se não fizesse, eles imagina, quem garantia que eles não iam ser mortos como os pais deles foram, não é? Então, e uma outra coisa que a FAO fez que eu acabei de me lembrar, que é super importante, foi mudar a lógica de liderança. Então a gente sabe que qualquer grupo indígena vai ter suas lideranças que têm as suas próprias lógicas para indicá-los, né? Dentro dos Quinhá, a FAO começou a decidir quem era líder e quem não era. Então, esses líderes que eles foram chamados de capitães,
e aí não é gratuito você atribuir um título militar para uma liderança que você está inventando lá dentro, né? Então, esses capitães, eles acabavam fazendo as vias dentro da aldeia, entre os Quinhá, dos brancos, né? Então, o branco ali, o representante da FUNAI, não precisava chegar para a aldeia toda e falar é assim, é assado. Você mandava o capitão. E a partir dessa relação nova de poder ali, essa nova realidade social para os Quiniá, você começa a depreciar também a própria cultura, não é? Então nós temos aí uma série de, é óbvio, na minha tese isso está muito com muito mais minúcias, né? Tem muito mais informações ali, você consegue perceber muito mais claramente como se deu esse processo, como começa, né? É uma coisa que é muito, muito séria. Olha, então, pela informação que você coloca, é, nós temos um aspecto de opressão sobre uma cultura indígena, originária, e aí depois eu vou voltar no tema, eu vou ao tema genocídio, né? O genocídio, o etnocídio. A gente já fala disso. Agora, do ponto de vista do extermínio físico ou dos impactos sobre a existência física desses povos, eu queria saber se na sua pesquisa você encontrou algo relacionado às mulheres indígenas ou não, neste caso, para a gente também estabelecer aqui um recorte de gênero, enfim, nesse impacto da ditadura militar de 64 sobre esses povos. O que se encontra, aí eu volto para o Stephen Banks de novo, que ele conviveu com os Quinhá durante um tempo, e ele testemunhou a forma como os funcionários, os servidores da FUNAI se comportavam diante dos Quinhá. E um dos chefes da FUNAI, da FAUA, ele tratava as mulheres como se fossem dele. Então, ele pegava as mulheres, ele tinha uma especificamente que ele falava que era dele. Então, existem esses relatos de como esses funcionários da FUNAI tratavam as mulheres, né? É claro que num processo de conflito, quando você está ali construindo a rodovia e tem esses conflitos, há um modus operandi que é específico do combate, né? Então, ali, quando se trata de combate, não tem distinção se é homem ou mulher. O que acontece é que, como entre os Quinhá, quem ia para os combates eram os homens, então os homens que morriam nesse primeiro momento. Posteriormente, quando a FAO se estabelece, e aí já está posto para todo mundo que quem manda ali são os servidores da FUNAI e os indígenas têm que obedecer, você percebe que o tratamento com as mulheres é realmente de abuso. Os relatos são de abuso. Ah, a forma como eles lidam com elas, a forma como eles mandam elas fazer comida para eles, por exemplo. Então, tem passagens que os servidores chegam lá e falam: olha, nós estamos com fome, faz comida para a gente. E as mulheres tinham que fazer comida para eles, né? E aí tem esses outros casos de violência sexual também. E a mulher, pelo relato do Benz, você percebe que a mulher, ela está numa situação de que ela não sabe o que fazer. Ela sente medo de falar não, mas ao mesmo tempo existe ali uma questão que é do povo dela, sabe? Porque é uma mulher quiniá que acaba se relacionando com um homem de fora que historicamente estava oprimindo, né, esse povo. Então, essa nova imposição social, essas novas relações de poder, com certeza acabam criando as situações para as mulheres muito, muito violentas, para dizer o mínimo. Inclusive, me confirme se isso aparece em algum momento para você também, porque acontece até hoje, são os legados aí, né, da não realização de uma justiça de transição em todas as suas etapas, mas o rapto de meninas indígenas, né, enviadas para casas de família, governantes, inclusive magistrados, etc. Né? Sim. Pois é. Isso, assim, isso é uma realidade muito lamentável dos povos indígenas em geral. Com os Quinhá, isso já não acontecia porque a região era muito visada, e aí, na verdade, ainda é, pela potência mineral, pela riqueza da floresta, e porque a rodovia era estratégica para conectar Manaus a Boa Vista, capital de Roraima, né? E aí o que acontece? Muito financiamento na época vinha de fora, vinha dinheiro de fora do Brasil. Só que quando as polêmicas do SPI chegaram nessas pessoas, começou a vir a cobrança, falou, olha, se o Estado brasileiro não lidar com os indígenas de forma melhor, a gente não vai financiar.
né? Aí a FUNAI também tem esse papel de, olha, mostrar para o mundo, olha como que o Estado brasileiro lida bem com os indígenas. Então, os Quinhá, eles acabaram sendo usados como propaganda do Estado brasileiro na época. Então, não acontecia isso com eles. Por quê? Porque com esse grupo especificamente, eles tinham que fazer de forma perfeita. Era a Tanto é, vitrine. era a vitrine, tanto é que a FAUA é uma coisa muito, muito particular, que é Frente de Atração Amília Truari. Não que não tivesse existido em outros casos com outros povos, mas a FAUA é emblemática porque ela faz essa transição do, do estado deles ali em seu habitat natural para chegar até serem controlados, e a palavra é essa mesmo, por uma instituição que era o Programa Waimiri Truari, né? A FAO fez essa transição. Então, digamos que, de fato, os Quinhá foram usados como propaganda, como vitrine, para mostrar que o indigenismo estatal dos militares funcionava e era bom. Perfeito. É incrível, né? Incrível. Esse é um dado pouco conhecido, acho que pela grande maioria das pessoas. Bom, aí eu volto agora sim. O que você poderia falar sobre povo quinhá e guarda rural indígena, a GRIM? Eles não têm relação nenhuma, né? Porque a Green ela foi majoritariamente praticada e utilizada na região de Minas Gerais. E os Quinhá estão ali ao norte de Manaus, quase em Roraima já. A Green ela foi uma criação ali no final dos anos 60, pelo Queiroz Campos, que era esse ideal de militarizar esses indígenas para eles fazerem os policiamentos e as patrulhas em territórios indígenas, porque o governo não tinha como dar conta de tanto lugar. Então, na verdade, a Green ela foi um projeto que teve a vida curta, mas nesse breve espaço de tempo que ela funcionou, ela já conseguiu causar ali uma série de transtornos e problemas para esses grupos que iam desde opressão interna, porque esses indígenas que foram militarizados acabaram trazendo essa concepção de poder dos militares e começaram a aplicar nas próprias aldeias. Então, nas aldeias se achavam os representantes do Estado e eles achavam que tinham o direito de agir da mesma forma. Então, sempre existiu uma regra, enquanto os indígenas eram tutelados, de que indígena não podia beber álcool. Então, esses membros da Green, se vissem alguém dentro da aldeia bebendo álcool, eles pegavam essas pessoas, torturavam e jogavam na cadeia. Para posteriormente essas pessoas serem encaminhadas para. Exatamente. Para posteriormente essas pessoas serem encaminhadas para um presídio, né? Que ficou conhecido como. Como. Me deu um branco agora. Reformatório Krenak. É que tinha o nome Reformatório Agrícola Krenak. Então, até o nome é importante dizer, porque ele entra dentro daquela concepção de que eles estavam civilizando esses indígenas. Então, se você chama de prisão, eu acho que não ia soar muito bem para quem está vendo de fora. Agora, se você fala que é um reformatório agrícola, você passa ali uma ideia, já pelo nome, de que eles estão sendo civilizados por meio do trabalho. Olha só, a gente não está aprendendo essas pessoas, a gente está ensinando técnicas de plantio. Só que, na verdade, os relatos dizem o quê? Que eles eram torturados, eles eram presos. Muitos deles eram presos sem saber por quê, né? Eles sofriam violência sem saber por quê. Imagina, a pessoa ainda, olha, mesmo que nós façamos esse esforço de entender, olha, tudo bem, o cara bebeu e era proibido. Isso não autoriza que, exatamente, já que você mostrou essa foto, de fazer aqui um parêntese, durante não, até hoje, sempre se negou nessa prática do pau de arara como método de tortura. Eu acho que essa foto foi tirada na formatura da primeira turma da Green. Então, quem filmou, não é uma foto, isso daí, não é um recorte de um filme do Jasko von Puttkamer, que era um cineasta que trabalhava muito para a FUNAI. Então, ele acabou... Puttkamer, isso mesmo. Eu lembro por conta do sobrenome alemão, eu acho, Alemão, né? exatamente. Ele era alemão, Exato. exatamente. É isso. Ele acabou filmando, eu acho que foi sem querer, ninguém esperava que fosse aparecer ali os indígenas trazendo alguém num pau de arara. Então, eu acho que é a única imagem que existe ali de um ritual ali, chamamos de ritual, né, oficial dos militares, mostrando aí a prática do pau de arara, né? Então, E para diante de autoridades federais, porque havia exatamente, ministro presente nessa exatamente. formatura.
ministro, governador de Minas, existiam outros políticos diversos, e tinha, o Queiroz Campos também estava ali, que na época ele era o presidente da FUNAI, então era um evento oficial mesmo. Isso daí foi uma coisa, olha... E segundo consta, é a única imagem oficial numa cerimônia oficial do regime militar, com a ostensiva demonstração da tortura pelo pau de arara, né? Exatamente, eu acho que é o único registro assim em filme ou foto dessa prática. Não existe mais nada, eu acho, a respeito disso. Só testemunho, né? Realmente é surpreendente, né? E aí, eu estou aqui já acelerando por conta do teu horário, porque Não, afinal fica aí já deve tranquilo. ser quase 1h da manhã em Berlim. E eu estou preocupado com o teu sono. Não, não se preocupe. Bom, aí a pergunta seguinte seria: como o povo quiniá, especialmente as novas gerações, se é que você pode ter algum feeling ou alguma informação sobre isso mais objetiva, discutem a sua memória relacionada ao período ditatorial, né? Sim, Como é que sim. eles trabalham isso hoje? Eu não tive contato direto com eles, até por essa questão de restrição institucional, né, que é muito difícil você realizar um trabalho junto a eles que tenha um cunho crítico. Eles permitem pesquisas internas ali com os quinhás se não forem críticos, se for uma coisa mais de informação, né, de, por exemplo, se você procurar, você vai encontrar pesquisa de dentista, de letramento, mas muito pouco ou nada de quem está para criticar, né? Quem vai para criticar acaba se tornando persona não grata, na verdade. Então, eu usei muito filmagens deles próprios, e uma filmagem que a Maria Rita Kell, quando esteve ali investigando, né, após receber o relatório do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas, ela acabou indo para lá para conversar com eles. E ela foi acompanhada do Vincent Carelli, que é um cineasta, né, que ele há muitos anos trabalha com cinema indígena, e eles acabaram filmando esse encontro da Maria Rita Kell com os Quinhá. E aí uma coisa que você percebe a partir desses registros é o quê? Existe ali uma angústia muito pesada de uma necessidade, melhor dizendo, de eles retomarem a autonomia de contar a própria história. Então isso é muito nítido na fala deles. Eles falam assim, olha, porque incomoda muito a eles saber que existem pessoas brancos, né, pessoas de fora que falam por eles sobre sua própria história. Então isso é muito claro. E aí isso eu acho que é emblemático e talvez até sintomático de como a relação deles se deu com os brancos, né? E aí eu até me questionei até onde que essa indignação por parte deles não está ali sendo manifestado também, subjetivamente, uma queixa em relação ao próprio programa Waimiri Atuari. Porque é engraçado que nessa época ainda o Porfírio, que ele era o presidente do programa Waimiri Atuari, ele estava vivo. Ele morreu em 2017, se não estiver enganado. Mas naquela época ele estava vivo. E aí você percebe, inclusive na própria filmagem, que está disponível no YouTube, que o argumento dele, a fala dele sempre vai no sentido de defender a autonomia dos Quinhá. Mas é curioso notar que logo depois, ou ali nas entrelinhas, você percebe que o que ele está fazendo é justamente o oposto, né? Então ele tem um livro que ele diz que é um registro verdadeiro da relação, do contato dos Quinhá com os brancos, né, com a construção da estrada e tudo. E ele diz muito orgulhoso que os Quinhá reconhecem essa versão dele como sendo verdade. Então, olha que interessante que ao mesmo tempo que ele defende a autonomia dos Quinhá de contar a sua própria história, de ter essa autonomia, ele se orgulha de ser o cara que oficializou ali a história dos Quinhá no livro, né? Então, me parece que eles têm esse problema de querer contar, essa necessidade compreensível de contar sua história com suas próprias palavras, e eu acho que isso acaba também refletindo na forma como eles lembram do que aconteceu. Porque é muito forte ainda, é muito viva na memória deles esse histórico, né? Eles têm ainda muito claramente isso, e isso começa a ficar, você consegue perceber quão claro isso está na memória deles quando você vai ver os noticiários recentes. Por quê? Em 2019,
começou-se a falar de novo numa construção que ia atravessar o território deles, que é o tal do Linhão Tocuruí. E agora, em 2021, o nosso presidente em exercício chegou aí para lá, em Roraima, para colocar a tal da pedra que ia simbolizar o início das construções. Perfeito, a Então, pedra fundamental lá, né? exatamente. Então, veja, o que acontece? A gente sabe que depois de 88, depois que o Brasil ratificou ali a sua participação na Convenção 69 da OIT, as coisas ficaram diferentes para qualquer empreendimento que vai ser feito em território indígena, não é? Você ali tem ali uns protocolos a serem seguidos, então você precisa consultar os indígenas para construir qualquer coisa em território indígena. O Estado diz que consultou e que eles foram autorizados a construir. Os Quinhá disseram que não. Só que nesse inteirinho aí de disse, não disse, o presidente já estava em Roraima colocando a pedra. Então nós chegamos num ponto que não tem mais o que fazer. E aí os Quinhá começaram a fazer o quê? Primeiro, tentar mostrar para a sociedade civil que essa obra representava reviver todos os terrores do passado. Então isso está muito forte, muito vivo na cabeça deles. E uma outra coisa que você percebe é o quê? Eles estão discutindo agora não se vai ou não construir o linhão, e sim o que eles vão, como eles vão ser ressarcidos por isso. Então você percebe que, por um lado, a memória é muito forte, mas por outro, eles têm essa noção lamentável de que eles são voto vencido, eles não têm mais o que fazer. Então, como eles são voto vencidos, o máximo que eles podem fazer é discutir o ressarcimento. Então, Henry, na sua visão, como um pesquisador, primeiro, existe uma conexão entre o período ditatorial e os problemas atuais, Balbina, 174, BR-174, desmatamento, etnocídio, etc. E mais, na sua visão, houve alguma mudança substancial entre o período ditatorial militar e a nova república, pelo menos em relação aos Quinhá? Olha, vamos por partes. Você fez a pergunta é bem complexa. Você trouxe muitos elementos que são importantes demais para serem esquecidos. Então, eu vou tentar fazer por partes para abarcar o máximo possível a resposta. Eu diria que há uma continuidade em relação ao Estado, né, na atuação do Estado com os indígenas, mas na mentalidade. Por quê? Porque legalmente a gente já sabe que mudou. A Constituição de 88 muda radicalmente o entendimento do Estado em relação aos indígenas. Só que aí nós criamos uns paradoxos, aí, uns limbos legais. Por quê? Porque o Estatuto do Índio, que é uma lei criada em 1973, ou 73, se minha memória não estiver enganada, né? A Lei 6.001 de 73, 73, isso mesmo. ela ainda tem elementos que são colonialistas que, na verdade, entram em confronto com o que a Constituição diz, né? Então, isso cria ali alguns paradoxos, alguns problemas legais, que aí é para as pessoas da sua área resolverem. Mas o que acontece é o quê? Exato. Que se legalmente existem esses problemas, esses conflitos, mas que, por outro lado, também podem ser usados para proteger e garantir os direitos indígenas, na mentalidade, eu diria para você que pouquíssima coisa ou quase nada mudou. Especialmente porque nós temos o presidente que nós temos. Ele é uma cria da ditadura. Ele nunca escondeu quem é o herói dele. Era um torturador da ditadura. Ele nunca escondeu a mentalidade em relação aos militares, em relação a como os militares ou o Estado precisam atuar e agir em relação aos territórios indígenas. Não é à toa que eles estão ali loucamente tentando mudar a forma de se demarcar território indígena, mudar a forma de se explorar território indígena. Não é à toa que eles querem garantir um marco temporal. Sabe? Tudo isso pelo menos para mim, é muito claro de que a mentalidade é a mesma de 30 anos, 40 anos atrás. É muito fortemente. Claro para mim. Né? Então, nesse sentido, eu acho que não mudou. Legalmente, é como eu falei, existe esse limbo, né? Que aí a atuação individual ali dos advogados, de procuradores, enfim, do Ministério Público, que é que tem que resolver esse imbróglio legal. Agora, em relação a genocídio, etnocídio, em relação a deflorestamento, nós temos aí são os Achaninca, né? Então nós temos aí um grande problema que é a continuidade de todas essas práticas que se via muito mais fortemente na ditadura, agora acontecendo na calada da noite aí. Então, quando o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, fala que tem que passar a boiada,
Nós temos que ter muito claramente que esse passar a boiada significa derrubar a floresta, tirar indígenas dos seus territórios e destruir uma série de questões legais ali. Por quê? Porque nós temos leis que protegem não só a floresta, os povos indígenas, mas tudo, a forma como você vai extrair. Mesmo dentro dessa lógica que é predatória do capitalismo, ainda existe ali uns ritos legais a serem seguidos, né? Então, o genocídio, o etnocídio e a destruição florestal ainda acontecem e ficou cada vez mais visível que nos últimos 3 anos e meio começou a se intensificar, né? De tal modo que agora fazendeiro no Mato Grosso do Sul, fazendeiro no sul da Bahia, voltaram a pegar em armas para ir combater os indígenas. Não faz uma semana que eles mataram um ali no Mato Grosso do Sul, um Guarani Kaiowá, né? Sim, sim. Então, isso, na verdade, nunca foi encerrado, eu diria para você. Perfeito. Um conluio entre o Estado e setores privados anti-indígenas, né? Nesse sen... Mineradoras, Exato. garimpeiros, E, fazendeiros, etc. É, exatamente. E nesse sentido, é exatamente como acontecia na ditadura. exatamente. Isso não mudou. Não E mudou. aí, chegando, inclusive, já as duas últimas questões que eu tinha para você, Henry. Então, na sua opinião, a partir da tua pesquisa com os Quiniá e sobre FUNAI, mas tentando termos aqui uma visão mais ampla, por que chegamos a 8.350 indígenas assassinados pela ditadura, mínimo comprovado, diga-se de passagem, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, pelo brilhante trabalho da Maria Ritaquel e os demais membros, e ainda, aproveitando o gancho na mesma pergunta, você entende que houve e há genocídio e etnocídio, especificamente do povo Quiniá e dos demais povos no Brasil, durante a ditadura e depois da ditadura? E aí, depois eu vou fazer só uma pergunta de encerramento. Em relação à primeira parte, apesar de o número 8.000 e tanto soar grande, né, porque nós estamos falando de vítimas, eu diria que ele é só 8.000 e tanto porque a Comissão Nacional da Verdade nasceu com prazo para acabar. Se fosse feita uma comissão aos moldes da Argentina, que não tem prazo, que é permanente, que você nunca ia deixar de pesquisar, olha, nós facilmente íamos chegar aí no, não sei, no dobro, no triplo, no quádruplo desse valor aí. Porque o Brasil, historicamente, foi construído para destruir, para matar indígena. Nós temos uma lógica anti-indígena que é muito forte presente entre todos nós. Mesmo aquele famigerado Dia do Índio, quando as professorinhas pintavam ali as crianças, colocavam uma peninha, aquilo é tão anti-indígena que eu acho que as pessoas não se dão conta, elas acham que é uma homenagem. Então, a gente perceba que nós temos aí uma doutrinação que começa na infância para as pessoas não elas naturalizarem que o indígena não vale muita coisa, né? Que ele é um papel do folclore, ele é uma figura folclórica e que não está aqui hoje. Um dos argumentos muito utilizados mais recentemente é chamar os indígenas de falsos índios. Então, veja, quem é essa pessoa para dizer quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro? Então, essa mentalidade colonialista é o que fundamenta todo o tratamento do Estado e de qualquer outra pessoa, de qualquer outra instituição em relação aos indígenas. Se você parte dessa lógica, óbvio que você vai considerar os inferiores e, consequentemente, você vai se comover muito menos. Você quer um exemplo disso? Olha a comoção que foi quando descobriram que o Dom e o Bruno foram mortos. É óbvio que nós temos que ficar comovidos com isso, nós temos que gritar por justiça, nós temos que divulgar isso para o mundo inteiro. Mas quase na mesma semana morreram ali Guarani Kaiowá e só quem ficou sabendo são as pessoas que de fato estão envolvidas com a temática. Quando você entra em qualquer site de notícia, durante ali as investigações para achar os corpos de Dom e de Bruno, você via como chamada principal de qualquer veículo de comunicação. Quando algum indígena morre, ele é uma nota, isso quando aparece. Então é uma lógica que fundamenta tudo que acontece, né? E aí, a segunda parte da pergunta foi, desculpa, do etnocídio, né? Se os Quinhá sofreram etnocídio, genocídio. Se na sua opinião houve durante a ditadura e se há depois também genocídio e etnocídio sobre o povo Quiniá e sobre os demais povos. A gente sabe do genocídio de Hashimu, por exemplo, etc. Mas eu queria ver a tua opinião dentro do contexto da sua pesquisa.
E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem dar minha opinião, eu vou falar o seguinte, não se trata do que eu penso ou deixo de pensar, é um fato. Se nós pegarmos a lei de 54 lá, que é a lei que determina o que é genocídio, é óbvio que eles sofreram genocídio, porque a lei diz isso. Porque quando a gente pensa em genocídio, a gente tende, até porque o termo foi cunhado por um advogado lá que era judeu e foi cunhado depois do Holocausto, da Guerra Mundial, a gente tende a achar que Rafael genocídio. Lemkin. Pois é, nós tendemos a achar que genocídio é você matar em grande escala, né? Não, mas se você pegar a lei de 54 que estava em vigor nesse período, e aí você me diz, eu acho que ela está em vigor ainda, né? Ela não foi atualizada. Então, ali diz muito claramente o que é genocídio. Não é só matar. Você tirar uma pessoa do território e levar para outra contra a vontade dela é genocídio. Você proibi-la de manifestar uma cultura dela faz parte de genocídio. Aí, posteriormente, eles criaram esse termo etnocídio, né, para colocar mais especificidades. Mas aí não sou eu falando. Se você pegar a lei e aplicar no caso deles, é genocídio, né? Então não se trata do que eu penso ou deixo de pensar. E aconteceu não só com os Quinhá, mas eu posso dizer, com a maioria dos povos indígenas com contato no Brasil inteiro, e continua acontecendo. Não com os Quinhá. E aí, pelo menos isso, o isolamento ajudou a mantê-los vivos, mas com outros povos indígenas, com toda certeza. Só para complementar a tua excelente observação, o próprio Rafael Lemkin, na sua obra clássica, a Europa sob o domínio do eixo, ele usa o exemplo da proibição do uso do idioma e da cultura polonesa da Polônia invadida pelos nazistas, por ordem dos nazistas, como exemplo de etnocídio. Ele cita no seu capítulo 9 o termo etnocídio, que depois o Pierre Clastres, o Robert Jolin vão também usar, né? O extermínio cultural. Olha, eu só tenho a agradecer a sua, nossa, excelente, brilhante entrevista. Eu queria saber se você tem alguma informação que você gostaria de complementar para a posteridade, né? A minha Sim, expectativa é que futuras gerações possam aí um dia pois é. ouvir essa entrevista. O que você diria? Enfim, como a Alemanha aí, você está na Alemanha, né? Vê hoje essa questão indígena no Brasil, a ambiental, e aí eu parto para os meus cumprimentos finais depois. Obrigado, hein? Pois é, e apesar de estar morando aqui na Alemanha, a minha relação com o Brasil continua muito forte, muito estreita, até porque minha área de pesquisa, todos os meus contatos são brasileiros, né? Eu diria que eu estou aqui na Alemanha por uma questão, uma escolha da vida, e não propriamente da pesquisa, né? Mas eu percebo que aqui na Alemanha existe uma abertura muito grande para essas temáticas e tem se discutido cada vez mais o que é o decolonial, o que é decolonizar. Ainda que eu perceba que entre eles não é muito claro, e eu acho que eles têm uma noção meio distorcida do que é esse decolonizar, eu percebo que pelo menos eles têm essa boa vontade de começar a discutir isso. E eu diria que para quem está interessado nessas temáticas, eu acho que o decolonizar é fundamental. E aí, muito brevemente aqui, eu falo o que significa isso. Decolonizar não é só trazer essas pessoas aqui para nossa discussão, porque se for isso decolonizar, desde o princípio, desde o primeiro contato lá, desde o primeiro registro do Peru Vaz de Caminha, ou antes até do Colombo, já trazia essas pessoas para o registro histórico. Então, isso não é decolonizar. Quando a gente fala em decolonizar, é trazer as perspectivas dessas pessoas, a forma que elas têm para produzir conhecimento e colocar em pé de igualdade com o Ocidente, com o que nós chamamos de epistemologia, né? Então, decolonizar é a gente não inferiorizar mais essas pessoas. E não se trata só de vê-las como seres humanos. Ah, eu respeito os indígenas como pessoas. Não. Pega ali o conhecimento dos xamãs dele, dos caciques, como eles entendem a relação com a natureza, com o rio, com a montanha. É não entender aquilo como inferior. Então, se você acredita num Deus, por que é estranho o indígena olhar para uma montanha e considerar um parente? Então, no dia que a gente conseguir nivelar esses entendimentos em um no for mais superior do que o outro, a gente começa a decolonizar. E se não houver esse esforço, toda atividade voltada ou que englobe indígenas corre risco de ser colonialista. E se nós corremos o risco de ser colonialista, nosso trabalho não está fazendo um serviço muito bom, né? Então, antes de começarmos a discutir essas questões que envolvem indígenas, eu acho que nós temos que passar por um processo que eu costumo dizer para os meus estudantes que é psicanalítico. Olha, como eu entendo esses indígenas, né? Então, nós temos que começar por nós, como a gente está olhando essas pessoas.
quando eu penso em indígena, mesmo defendendo os direitos deles, eu estou sendo preconceituoso? Porque se o lado que é contrário aos indígenas fundamenta todos os argumentos em cima de preconceito e estereotipação, o mesmo pode acontecer com quem defende os indígenas, né? Então, esse decolonizar também serve muito para isso. E aí, para ir para uma informação que é mais acadêmica, mas que pode ser estendida, é o seguinte: depois que eu digitalizei aqueles milhares de documentos, né, eu e a família Chouad, nós concordamos que aquilo tem que vir para público. Então, a gente da Ucareté, que é o grupo que eu faço parte, nós fizemos uma parceria com o Armazém Memória, que é uma instituição lá encabeçada pelo Marcelo Zelic, e a gente disponibilizou literalmente todos os documentos lá para quem quiser pesquisar. E dentro do Armazém Memória, o site é armazenmemoria.com.br, o Marcelo Zelic tem feito parcerias com a universidade, com outras instituições, e ele tem ali milhares e milhares e milhares de documentos que falam sobre indígenas na ditadura. Ele tem muito, muito documento e está ali disponível para quem quiser consultar. Então, quando a gente fala que muito pouco se fala sobre história indígena e ditadura, eu falo para você com toda a segurança, tem pouco porque as pessoas não se interessam, porque documento tem, fonte tem, né? Então, se nós realmente temos interesse nisso, nós temos aí começar a desvelar esse nosso passado, e não é tão difícil. Volto a dizer, tem muita documentação. Então, eu acho que eu já falei demais, eu só quero agradecer você, Flávio, obrigado pelo convite, eu espero de coração ter contribuído nessa construção conjunta aqui para por que não dizer, um país melhor, né? Uma história melhor contada. Eu que agradeço a sua generosidade e o seu brilhantismo, cumprimento. Esse é o nosso papel, estamos aqui trabalhando para isso, né? É desconstruir para transformar, né? Pois é. Eu disse isso ontem, inclusive, num debate. Eu vou encerrar a gravação, eu quero mais uma vez transmitir meu efusivo abraço para você, e vamos firmar mais parcerias aí, dentro do que a gente pode, das nossas trincheiras, na defesa dos nossos irmãos indígenas. Eu vou só encerrar a gravação, então, término da segunda entrevista com Henri Mahler Nakashima, 30 de junho de 2022, diretamente de Berlim. Obrigado.